Olá, crianças! Vamos dar continuidade à nossa aula, corrigindo mais uma atividade que agora está disposta para vocês na página 157. É uma atividade simples e que nós já fizemos parte das perguntas dela em outra atividade, então ela serve mais como uma sistematização. Então, vamos ver como vocês saíram. Bom, nós temos na primeira questão o seguinte: se a história é a ciência que estuda as ações de homens e mulheres ao longo do tempo e em diferentes espaços, explique como cada um de nós está inserido na história. Bom, devemos lembrar que nós já discutimos que a história é feita por todos nós, então nós somos seres que participam da história. Nós vivemos no mundo, nós construímos as coisas. Então, quando nós vivemos no mundo, nós ocupamos um espaço, ou seja, um lugar. Pode ser no Brasil, na África, na Inglaterra, não interessa, mas nós estamos aqui. E, ao mesmo tempo, quando nós vivemos neste mundo, nós também ocupamos o quê? Um tempo na história. E então nós devemos lembrar que nós estamos inseridos na história principalmente porque nós ocupamos um tempo e um espaço dentro da história. Então, na sua resposta, você pode estar escrevendo justamente isso. Olha, vivemos em determinada época e em uma sociedade. Estamos ligados ao passado por meio de nossos antepassados. Participamos e construímos o presente. Temos uma forma de viver que está relacionada ao momento histórico. Com relação à questão número 2, é bem prática e vale a pena nós pensarmos um pouco sobre isso, principalmente quando vocês fizeram aquela atividade diagnóstica. O que são fontes históricas? Fonte histórica, qualquer coisa, qualquer vestígio que o homem tenha construído e deixado. Então, essas fontes históricas é tudo aquilo que é produzido pelo homem. E elas podem ser de diferentes formas. E naquela atividade diagnóstica eu perguntei a vocês, para que vocês buscassem na memória 3 tipos de fontes históricas, né? Então, é importante que a gente lembre que as fontes históricas, elas têm caráter diferente, elas podem ser materiais ou imateriais. Então, 3 tipos diferentes eu posso escolher, tanto material quanto imaterial. Por exemplo, quando eu falo sobre documentos escritos, é material. Quando eu falo sobre canções folclóricas, é imaterial. Então, nós temos que ter em mente a classificação dos tipos de fonte e temos também que lembrar que ela é tudo que o homem deixou. Então, são registros ou vestígios deixados pelos povos do passado. Podem ser fontes materiais ou imateriais. Por meio das interpretações dessas fontes, podemos conhecer o modo de vida de diferentes povos, né? Ah, tá, a segunda parte que a gente não comentou ainda. Qual é a importância delas para o estudo da história? Bom, as fontes históricas, elas nos transmitem informações, conhecimentos, elas nos permitem identificarmos características, qualidades dos povos passados, do jeito que eles viviam, do jeito que eles entendiam o mundo. Então, elas são muito importantes para que a gente possa traçar um histórico e conhecermos a identidade desses povos. Então, conhecer o modo de vida de diferentes povos, inclusive de povos que não deixaram nada escrito. E como é que a gente descobre sobre esses povos que não deixaram nada escrito? Através de restos de cerâmica, pinturas rupestres, qualquer coisa que eles tenham deixado e que possa permitir que a gente faça uma análise sobre eles, ok? Questão 3. Bem fácil essa, porque naquela atividade diagnóstica também tinha. Então, vamos ver como vocês se saíram. Letra A. Que tipo de fonte histórica é essa? Fácil, né? Fotográfica, né? Ou de imagens. Essa fonte histórica, ela é material ou imaterial? É uma fonte material. Fontes materiais, ok? Vamos para o próximo. Letra B. Bom, aqui temos uma fotografia, mas ela está querendo levar você a pensar sobre o tema dela. No caso, o que ela está transmitindo para a gente? Qual história?
que está sendo apresentada? A capoeira. Capoeira. Que tipo de fonte histórica é a capoeira? Fontes imateriais, ok? Vamos corrigir aqui. Próxima imagem. Aqui também representa uma festividade brasileira. Qual é essa festividade? É um Festival de Parintins. Parintins é uma cidade do estado do Amazonas, que faz uma festividade em homenagem ao boi, aquela que a gente conversou na sala, sobre as tradições que vieram da Europa para o Brasil e aqui foram transformadas, repaginadas e ressignificadas. Tá, o Festival de Parintins, que tipo de fonte histórica é essa? Imateriais, ou imaterial, ok? Próxima imagem, livros. Opa, livros. Livros são fontes históricas escritas, materiais ou imateriais? Fontes materiais. Ok? Questão 4. Que relação podemos estabelecer entre calendário e cultura? Nossa, essa é uma das atividades mais bacanas da gente estar discutindo, tá? Lembra que nós falamos que os calendários são construções humanas. E esses calendários são construídos de acordo com a população e com o tempo em que ele passou a existir. E sempre é escolhido dentro dessa população um elemento que tenha grande importância para aquela população. Então, é um elemento da cultura daquele povo. Então, todos os calendários são construídos de acordo com a cultura local. De certa forma, nós não podemos esquecer que os calendários, eles não são iguais em todos os mundos. Embora, para a atividade comercial, se adote um calendário com base no modelo capitalista, que é o calendário gregoriano, os povos de diferentes culturas podem ter calendários diferentes, como a gente viu sobre o calendário judaico, o calendário chinês, o calendário muçulmano. Então, aqui nessa resposta, vocês podem ter escrito algo parecido como o que eu vou falar para vocês aqui agora. Não necessariamente precisa estar igualzinho. Então, não podemos esquecer que um calendário sempre leva em conta algo importante para a sua cultura, como que está escrito aqui, ó, um marco temporal. Um marco é algo que aconteceu e que, de alguma forma, marcou significativamente aquela população. No caso aqui, citei o exemplo mais clássico, que é o do calendário cristão, que é originado a partir do nascimento de Cristo. Mas também poderíamos falar do calendário judaico, que é construído, segundo a tradição, a partir da criação do homem. Ou do calendário muçulmano, que é construído a partir da hégira de Maomé, no ano de 622. Então, o que devemos lembrar é que os calendários não são todos iguais, ou seja, eles não são único, universal, tá? E de acordo com cada cultura, ele pode ser remodelado, ressignificado, reconstruído, ok? Agora vamos para a última questão, que é um sistematizando de ideias, em que é proposto a vocês avaliarem os conhecimentos de vocês de forma que vocês consigam fazer uma linha de raciocínio a partir de alguns pontos específicos. Essa atividade é muito importante, porque ela faz com que vocês relembrem pontos dentro do contexto geral que nós estudamos. Então, vamos seguir a primeira linha. No primeiro, nós temos que história depende das interpretações de quê? Das fontes históricas. E as fontes históricas, elas são classificadas em 2 grupos que nós vimos. Quais são esses grupos? Bom, o primeiro grupo são as fontes materiais e as fontes imateriais, ok? Materiais e imateriais. Bom, vamos ver aqui. Das fontes materiais, temos o exemplo jornal.
o jornal e as fotografias, ok? Das fontes imateriais, que aqui não está tendo como a tia escrever, nós temos exemplos de festas tradicionais, como nós vimos, a festa de Parintins, tá? Ou a capoeira, que normalmente são passados de geração em geração, ou seja, relatos orais. Vamos para o próximo. Na história, nós somos todos iguais. E somos todos o quê? Seres humanos que constroem a sua própria história. Isso quer dizer que nós somos agentes históricos. Então, essa é a frase que vocês devem escrever aqui. Agentes históricos. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Agentes históricos. Agentes históricos. Outra questão importante, vamos aqui. Deixa eu só lembrar aqui para vocês não perderem. Materiais, nesse primeiro quadrado. E no segundo, imateriais. Tá. Se na história todos nós construímos a história e somos participantes da história, somos os agentes históricos, nós sempre interagimos, né? Essa interação, ela é constante, tá? E ela ocorre por meio de quê, né? Por meio da troca de conhecimento entre as pessoas, ok? Próximo, tá aqui. Ciência. A história é uma ciência. É uma ciência porque ela tem um método específico, tá? Mas qual é o objeto de estudo da história? É a ação dos seres humanos, tá? Seja homem ou seja mulher. Quando, gente? A partir de um lugar e de um tempo específico. Por quê? Porque eles são responsáveis pela transformação que ocorre no ambiente, naquele tempo ou naquele lugar, ou também são responsáveis pela permanência. Então, sempre temos essas duas proposições andando juntas. Ou ocorrem rupturas, que se transformam radicalmente, ou ocorrem permanências, na qual a história vai se mantendo. Mas sempre temos que ter em conta que as transformações são sempre possíveis diante do quê? De um contexto histórico e de um tempo histórico. Tá. A ação dos homens, ou da sociedade, dos seres humanos, ocorre ao longo do tempo. Então, nós não podemos esquecer que, na história, as coisas não ocorrem da noite para o dia. Sempre há um processo encadeado por uma série de eventos ou fatos históricos que juntos formam uma conjuntura histórica. E essa conjuntura histórica vai levar a transformações. Isso dentro de quê? Dentro de um tempo. Dentro de um tempo, em algum local. Espero que eu tenha contribuído com vocês e até a próxima.